Bom dia, senhora. Bom dia. Tudo bem? Tudo Oi, e senhora. você? Oi, oi. Bom dia, senhora. Bom dia, bom dia. Tá. E aí, o que aconteceu? Esperar só mais um minutinho para o pessoal entrar, a gente já começa. Peguem a apostila de vocês na página 71. Ô, senhora, você vai corrigir a página 70 e 71 ou você manda na agenda Edu? Eu vou mandar na agenda Edu, porque não vai dar tempo de fazer a correção hoje. Tem que explicar a multiplicação hoje. Depois eu vou mandar a tarefa 26 e 27 e mais o demonstre os seus conhecimentos lá, para vocês fazerem a correção. Tá bom? Não, obrigado. Assim que eu terminar a aula hoje, meio-dia, eu já mando. E não esqueçam que tem que fazer a semana 7 até domingo para eu poder fechar as notas. Se tiver alguém que não fez a 5 e a 6, tem que fazer lá, hein? Eu Porque já fiz senão a 6. Tá. fechar as notas de vocês. Eu já fiz a 7. Eu já fiz, senhora. Já fiz Já a fez 7. a 7? Conseguiram? Acharam fácil? Senhora, é bem facinho, eu achei bem facinho. Ah, que bom. Que É, bom. que a aula que você deu na última aula já deu pra fazer já. É, conseguiram fazer? De boa? Uhum. Ai, que linda, Giovana! Ai, que bonitinha. Bom, então vamos lá? Vamos começar? Página 71, tá? Vamos lá? Todo mundo consegue visualizar? Então vamos lá. É multiplicação de vértices de um polígono no plano cartesiano. Pessoal, vamos prestar atenção na aula, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar pelo laboratório, multiplicando os vértices de um polígono por números inteiros, tá? Inteiros pode ser positivo ou negativo. Então vamos lá. Na primeira, tá mandando construir no plano cartesiano a seguir os polígonos A, B, C, D, F, G, sendo que nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o D, o E, o F e o G. Bom, essas coordenadas que foram dadas aqui, eu vou pegar elas, vou lá no meu plano cartesiano e vou marcar, certo? Mas antes disso, nós vamos responder a questão 2 e 3. Depois nós vamos lá e marcar os pontos, construindo o plano cartesiano. Então, vamos lá. Depois, eu vou construir no plano cartesiano outro polígono. Agora, o A1, o B1, o C1, o D1, o E1, o F1 e o G1. Sendo que cada vértice, o dobro do vértice do original. Se é o dobro do original, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar estes vértices que estão aqui, todos eles por 2. Como que eu faço isso aqui? Vou pegar lá, ó. Presta atenção. 2 vezes 6 negativo vai dar 12 negativo. 2 vezes 4 vai dar 8 positivo, certo? Então, eu marquei lá que o vértice, ou seja, a minha coordenada 1 vai ser 12 negativo do x com o 8 positivo do y. Vou para o ponto B, vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar por 2. 2 vezes 8 negativo vai dar 16 negativo. E 2 positivo vezes 2 positivo vai dar 4 positivo. Então, marquei lá, o B1 vai ser 16 do x, 16 negativo do x com 4 positivo do y. Vou para o ponto C, fazer a mesma situação. 2 vezes 7 negativo dá 14 negativo.
E 2 vezes 2 vai dar 4. Portanto, o ponto C1 vai ser 14 negativo e 4 positivo, certo? Vou para o ponto D. 2. 2 vezes 7 negativo, 14 negativo. 2 vezes 0, 0. Então, ficou 14 negativo e 0 do Y no D1. Vamos para o ponto E. De novo, multiplicar por 2, porque ele quer o dobro, ó. 2 vezes 5 negativo vai dar 10 negativo. E 2 vezes 0 dá 0. Então, ficou 10 negativo e 0. O ponto F. 2 vezes 5 negativo dá 10 negativo. 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 10 negativo e 4 positivo. E no ponto G, 2 vezes 4 negativo dá 8 negativo. E 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 8 negativo e 4. Todo mundo conseguiu entender aí como que chega nesses valores? Dúvida, pessoal? Não? Então, agora, nós vamos para o terceiro. Achamos as coordenadas aí do 2, agora nós vamos para as coordenadas do 3. Construa agora um polígono A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, a partir dos vértices do polígono inicial. E multiplica aí agora por 3 negativo. Agora eu vou multiplicar, ó, por 3 negativo, o original. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3 negativo. Quando eu multiplico 6 negativo, 3 vezes 6 dá 18. Menos com menos dá mais. Cuidado que agora tem regrinha de sinal, hein? Então, 3 negativo vezes 4 positivo dá 12 negativo. Então, ficou 18 positivo com 12 negativo. Vamos para o B agora. Multiplicar por B. Então, ficou 3 negativo vezes 8 negativo. 3 vezes 8 é 24. Menos com menos dá mais. E 3 vezes 2 é 6. Mais com menos dá menos. Então, ficou 24 positivo com 6 negativo. Multiplicando a letra C por 3. 3 vezes 7 dá 21. Menos com menos dá mais. E 3 negativo vezes 2 dá 6 negativo. Então, o ponto C2 é 21 do X positivo e 6 do Y negativo. Vamos para o ponto D. 3 vezes 7 dá 21. Menos com menos, mais. E 3 vezes 0, 0. Então, ficou 21 e 0. O ponto E, que é o vértice E. Então, 3 vezes 5, 15, menos com menos dá mais. E 3 vezes 0 dá 0. Então, ficou o E2, 15 positivo e 0. Aqui, eu tenho a coordenada 5 negativo e 2. Então, 3 vezes 5 dá 15, menos com menos dá mais. E 3 vezes 2 dá 6, mais com menos, menos. Então, ficou 15 positivo com 6 negativo. E o ponto G... ficou 3 vezes 4, 12, menos com menos dá mais. 3 vezes 2 é 6, menos com mais dá menos. Então, ficou 12 positivo com 6 negativo, certo? Achei aí as coordenadas do terceiro. Agora, eu vou construir o meu plano cartesiano. Vocês têm espaço aí na apostila de vocês, não tem? Para construção? Então, vamos lá. Então, vocês vão construir exatamente esse plano aqui, ó. Vocês terão que colocar à direita do zero os números positivos, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, exatamente igual a gente viu na aula passada. E ao lado esquerdo do X, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim sucessivamente. Vamos voltar aqui na aula anterior, ó. Nós temos aqui, tá vendo? O plano cartesiano. Onde nós temos à direita os positivos, à esquerda os negativos. Acima dos zeros positivo, abaixo dos zeros negativo. É assim que vocês vão colocar aí no plano de vocês, tá? Aqui eu não vou colocar, por quê? Porque o canetão aqui que eu escrevo, ele é grosso. E se eu colocar, vai confundir a cabeça de vocês aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar as coordenadas apenas. Então, vamos lá. Observem aqui comigo. Olhem para o computador agora. Vou pegar lá o 6 negativo do X e vou unir com o 4 positivo do Y. Primeiro eu olho o eixo X, depois eu olho o eixo Y. Lembra que eu falei na aula passada? Então, eu vou lá no eixo X. Olha, ele está aqui, a coordenada das ordenada das abscissas. Opa, o eixo das abscissas. Esse mouse tá
Tá me irritando esse mouse. Peraí, deixa eu pegar um outro caderno aqui. Melhorou, melhorou. Melhorou um pouquinho só. Então, vamos lá. Então, agora... mouse. Não vai. Então, vou fazer manualmente mesmo. Então, vou lá no A, ó. Então, eu vou pegar o 6 negativo, né? Do X. Ó. O 6 negativo do X com o 4 positivo do Y. E vou vir aqui no meu plano. Nossa, tá horrível. E vou vir aqui no meu plano e marcar. Meu mouse parou de funcionar. Eita, Lelê. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, pessoal, só um minutinho, deixa eu resolver. Ó, então, vou lá. 6 negativo com 4, ó. Vou vir aqui no meu plano, ó. Começo a contar a partir do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto, achei o menos 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei o menos 6 aqui. Eita. Vamos ver se vai. Foi. Menos 1, Professora, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá aqui. Agora, eu vou ligar ele com o 4 do Y. O 4 do Y tá aqui em cima, ó. Então, eu vou vir aqui e marcar essa coordenada aqui, ó. Essa aqui vai ser meu ponto A. Por que que é meu ponto A? Porque eu peguei o 6 negativo do X com o 4 positivo do Y. E liguei os dois aqui, ó. Oi, pode falar. professora, o 2 e o 3, sabe o exercício de 2 e 3 que a gente fez, o dobro e o triplo? Sim. Então, a gente também vai fazer no plano cartesiano? Sim, vai. tá bom. Vai fazer os dois desenhos. Vai Não, fazer. só para saber. Tá bom. Agora vamos Obrigada. lá agora vamos lá para a letra B. A B é menos 8 com 2. Então, eu vou vir aqui, vou pegar uma outra cor de canetinha, ó. O menos 6 está aqui, menos 7, menos 8. E vou ligar ele com o 2. O 2 está aqui, vou vir e marquei aqui, ó. Aqui seria o menos 8, então aqui vai ser meu ponto B. Aí, eu vou lá e vou marcar quem? Vou marcar o ponto C, que é menos 7 e 2. Menos 7 está entre o menos 6 e o menos 8. Então, ele vai estar aqui. Quando eu ligar ele com o 2, ó, ligando com o 2, ele vai vir aqui, ó. Esse aqui vai ser meu ponto C. Daí, deixa eu apagar e colocar do ladinho, senão vai misturar. Daí, eu vou marcar agora o ponto D. Quem sabe onde que eu marco o ponto D aqui? No próprio número? Isso, na própria linha. Por quê? Porque 0 é nada, é no meio. Então vai ficar na própria linha. Então tem que marcar no próprio número. Isso, muito bem. Ela vai estar na mesma linha, ó, porque eu tenho 7 negativo do X com o 0 do Y. Quando eu pontilho aqui, ó, ele vai vir exatamente aqui. Então, esse ponto aqui, deixa eu pegar outra corzinha para não misturar os pontos. Esse pontinho aqui, que é o ponto 7, ele vai ser meu ponto D de dado, tá? Professora, precisa colocar, tipo assim, as linhas? Ou pode fazer só as bolinhas, que você está fazendo? Pode só fazer as bolinhas, mas você tem o quadriculado aí, não tem? Tem. É porque, tipo assim, tava vendo, pensei que não era pra colocar a linha. Não. Mas eu tô colocando. Se quiser pontilhar, pode, tá? Ah, tá. Eu tô Então, colocando a linha. Então, vamos lá. Agora, o ponto D eu já marquei, vamos para o ponto E. O ponto E é menos 5 e 0. O menos 5 vai estar antes aí do menos 6, né? Então, ele vai estar aqui em cima da linha também. Esse vai ser meu ponto E, porque é o 5 com... Marquei o ponto E. Agora, tá faltando marcar o ponto F, que é o menos 5 com 2. Olha, vai vir aqui em cima. Peraí, então, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. E vou marcar, ó, 5 negativo com 2. Aqui, marquei. Esse aqui vai ser meu ponto F. Ponto F.
E depois eu vou marcar meu ponto G, que é o menos 4 com o menos 4, que vai estar aqui com o 2, certo? Marque, opa. E esse aqui vai ser meu ponto G, certo? Agora, eu vou unir esses pontos. Por que que eu vou unir esses pontos? Para eu formar o polígono que está pedindo no exercício, né? Opa. Eita, Lelê. Vocês vieram aqui embaixo agora. Ah, voltou. Bom, agora eu vou colocar, unir esses pontos aqui. Então, eu vou unir o ponto A com o ponto B, ó. Vai vir aqui. O B com o C com o D com o E com o F com o G e o G com o A. Ó a figura que formou aí. Formou uma casinha. Por que que formou uma casinha? E o mouse parou de funcionar mesmo. Vamos lá embaixo. Professora, aí pode pintar essa casinha? Ó, vamos lá. Nós desenhamos, deixa eu tentar aumentar aqui a tela, ver se eu consigo. Aqui, aumentou. Ó, tá vendo a casinha aqui embaixo? Exatamente essa que a gente desenhou aí no plano cartesiano de vocês. Agora, vocês vão pegar o quê? As coordenadas lá do ponto. Lá as coordenadas do ponto que vocês acharam no 2 e vão marcar. O que que vai acontecer? Vocês vão encontrar exatamente quem? Esse desenho aqui do lado. Por quê? Porque ele é ampliação em 2 vezes o tamanho da original, certo? Então, o que que vai acontecer aí? Vocês vão pegar e vai desenhar com aquelas coordenadas exatamente essa figura do lado aí. Por quê? Porque eu estou ampliando ela em 2 tamanhos, certo? E se vocês pegarem a questão 3 aí, as coordenadas da 3, vocês vão desenhar quem? Exatamente esse desenho que está aqui do lado, ó. Esse desenho aqui. E por que que ele vai ficar invertido? Quem sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que que ele vai ficar invertido? Porque do outro lado é números positivos, aí tem... Porque a gente multiplicou ele por qual número? Por 3. Isso, por 3 negativo. E quando a gente multiplica ele por 3 negativo, ele vai dar uma inversão do desenho, certo? Então, aqui, ó, quando eu multipliquei ele, vamos voltar aqui, ó. Quando eu multiplico ele por 3, olha o que acontece. Vamos observar. Aqui eu tinha 6 positivo, passou a ser quem? 18 positivo. Aqui eu tinha 4 positivo, ele passou a ser 12 negativo. Tá vendo que inverteu o sinal das coordenadas? Isso significa o quê? Significa que ele vai passar do segundo quadrante para o quarto quadrante. Lembra em quadrante? Quando a gente fala em quadrante, eu tenho o quadrante 1, o quadrante 2, mouse, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Então, sempre que eu tiver uma figura original no quadrante 2, quando eu multiplico ela por um número negativo, ela vai me gerar uma figura, um polígono invertido, porém no quarto quadrante. Por quê? Porque eu estou mudando o sinal das minhas coordenadas, certo? Então, vai ficar de tarefinha para vocês marcarem os pontos da 2 e os pontos das 3, da questão 3. Observe, vai ficar exatamente assim o de vocês, ó. Na hora que vocês fizerem a marcação, vocês vão encontrar essa segunda casinha aqui, que é o A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1. E quando vocês marcarem os pontos do terceiro, vocês vão encontrar o A2, o B2, o C2, o D2, o E2, o F2 e o G2, certo? Que vai ficar essa figura invertida, por quê? Porque eu multipliquei por um número negativo, onde as coordenadas trocaram-se os sinais das coordenadas, portanto, ela muda de quadrante, certo? Então, vamos ver. Observando aqui as figuras que a gente desenhou aí, que vocês vão terminar em casa, eu quero que vocês me respondam. O polígono A1, B1, C1, D1, F1 e G1, que é essa casinha maior aqui, ó, o que que houve com ela quando a gente fez a multiplicação? Que tipo de alteração ocorreu? Quem sabe me dizer?
Ela ampliou, né, Sora? A gente dobrou, né, Sora? Daí Isso, ampliou. ela ampliou o tamanho, houve uma ampliação do dobro do tamanho, certo? Por quê? Dobro, porque a gente multiplicou por 2. Então, houve uma ampliação aí do dobro da figura inicial. Agora, na letra B, quanto aos quadrantes, o polígono original, que é a casinha menorzinha, e a casinha que virou o dobro, estão representados em qual quadrante? Quem sabe me dizer? No 1, no 2, no 3 ou no 4? Acabei de falar. 2. Isso, no 2. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, né? Então, a casinha, as duas primeiras, estão no segundo quadrante, na letra B. Agora, na letra C, o polígono, que é esse invertido aqui, ele foi obtido por intermédio de uma multiplicação. Que tipo de alteração ocorreu aqui? O que se fez de diferente? Quem sabe me dizer? O dobro, Sora, de novo. Não, aqui a gente triplicou o tamanho. Ah, Houve um aumento, Outra uma ampliação, né, ampliação. Sora? foi a ampliação. E o que aconteceu com a figura? Ela se inverteu. Isso, então aqui houve uma ampliação, mas ela foi invertida. Por que ela foi invertida? Porque tá no quarto. Foi multiplicada por um número negativo. Isso, porque foi multiplicado por um número negativo. Sempre que a gente multiplicar por um número negativo, vai inverter e ela vai trocar de quadrante, certo? Agora, em quais quadrantes foram representado o polígono ABCD, que é essa casinha menor, e o polígono A2B2, que é esse invertido? Quais quadrantes estão? No 2. Isso. No 2, essa e essa. No 4. No 4. Então, respectivamente, quadrante 2 e 4 aí, certo? Então, depois vai ficar para vocês marcarem esses pontos aí e desenhar a casinha, certo? Não vamos ficar muito nisso, senão não dá tempo de eu explicar o resto aqui. Então, ó, aqui nós vamos falar rapidinho sobre o que aconteceu ali naquela figura. Ó. Vamos estudar o comportamento de um único ponto quando multiplicamos por um número inteiro positivo ou um negativo. Então, vamos lá. Ó. Peguei o original aqui, ó, 2 do x com 1 do y. Peguei aqui, ó, a coordenada. Quando eu multiplico por 2, eu estou fazendo, ó, 2 vezes 2 que dá 4 e 2 vezes 1 que dá 2, certo? Então, eu vou marcar essa coordenada lá, ó. Essa coordenada aqui é 4 do x com 2 do y. Marquei aqui. O que aconteceu? Ó, tinha o A aqui e veio o A1 aqui. Permaneceram no mesmo quadrante. Por quê? Porque eu só fiz apenas uma ampliação e multipliquei por um número positivo, que é o 2 aqui, certo? Agora, se eu pegar esse mesmo número aqui e multiplicar por menos 1, ó, aqui embaixo, ó, o que acontece? Eu pego menos 1 e multiplico aqui por 2, vai dar menos 2, e menos 1 multiplicado por 1 vai dar menos 1. Onde que eu vou marcar esse número aqui, ó? Eu vou marcar ele no menos 2 com menos 1 do y. Marquei ele no terceiro quadrante. Ou seja, observem que eu estava no primeiro quadrante, marquei ele no segundo, certo? Isso acontece por quê? Porque quando eu multiplico um número por um número negativo, ele vai me dar o inverso, certo? Ou seja, o oposto pelo vértice aqui, que é o 0, 0. Sempre o quadrante de frente. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Tá errado aí no caderninho de vocês. Coloquem onde tá o 3 aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Onde tá o 3, coloquem 2, que tá errado na apostila, tá? Aqui, ó, é 2. E não 3. O ponto L1, o L1 negativo com 3 positivo do quadrante 2, quando multiplicado por 2, resulta no ponto L1, né? Que é 2 vezes 1 negativo dá 2 e 2 vezes 3, que vai dar 6, certo? Então, vamos lá. Eu tinha o original, o L, quando eu multipliquei por 2, deu meu L1 aqui. Portanto, eles permaneceram no mesmo quadrante, ou seja, no quadrante 2. Agora, quando eu multiplico esse mesmo número aqui por 2 negativo, ó, quando eu multiplico por 2 negativo, vai ficar, ó, 2 negativo vezes 1 negativo, 2 positivo. E 2 negativo vezes 3 positivo,
Ele vai me dar 6 negativo. Portanto, quando eu marco lá o 2 positivo com o 6 negativo, olha onde ele veio aqui, ó. No quarto quadrante. Por que que ele veio no quarto quadrante? Porque ele está no quadrante oposto ao meu original. Por que que isso aconteceu? Porque eu multipliquei ele por menos 2. Quando eu multiplico por menos 2, inverte-se os sinais das minhas coordenadas. Ó, o que era negativo passou a ser positivo e o que era positivo passou a ser negativo. Por isso que vai para o quadrante oposto a ele, de frente a ele, certo? Aqui o ponto R é 3 negativo do x com menos 1, tá aqui embaixo. Quando eu multiplico ele por 3, ó, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 1 dá 3. Então, ficou lá o menos 9 com menos 3. O 9 negativo do x está aqui, com o 3 negativo do y, marquei ele aqui embaixo. Ó, achei os dois no mesmo quadrante. Por quê? Porque eu multipliquei por um número positivo. Agora, quando eu multiplico esse mesmo número aqui, essa mesma coordenada por menos 1, ó, menos 1 que multiplica menos 3 vai dar 3 positivo. E menos 1 que multiplica menos 1 vai dar 1 positivo. Ou seja, essa coordenada aqui, ó, 3 do x com 1 do y, veio aqui em cima. Por quê? Porque ele está com o quadrante oposto, ou seja, do terceiro ele voltou para o quadrante 1. Então, sempre que eu tiver um número na coordenada de acordo com o quadrante dele, se eu multiplicar por um número positivo, vai permanecer no mesmo quadrante. E se eu multiplicar por um número negativo, vai para o quadrante oposto, ou seja, de frente a ele, certo? Dúvida nesse aqui? Outro aqui, eu tenho o ponto T, 2 do x com menos 2 do y, marquei ele aqui. Quando eu quadriplico esse valor, eu estou multiplicando por 4, ó. 4 vezes 2 deu 8 e 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vou lá e marco, ó, 8 com menos 8, ficou no mesmo quadrante. Por quê? Porque eu multipliquei por 4 positivo. Agora, se eu pegar esse mesmo número e multiplicar por menos 2, ó, 2 negativo vezes 2 positivo dá 4 negativo. 2 negativo vezes 2 negativo dá 4 positivo. Então, hora que eu marco esse 4 negativo com o 4 positivo, olha onde ele vem aqui em cima. Ou seja, ele foi para o quadrante oposto. Ele estava no 4, ele foi para o 2. Oposto pelo vértice, sempre de frente um ao outro. Certo? Exatamente está falando aqui, ó. Podemos observar que, ao multiplicar um ponto de qualquer quadrante por um número inteiro positivo, obtemos um ponto com as coordenadas múltiplas desse valor no mesmo quadrante. Então, se eu multiplico por um número positivo, permanece no mesmo quadrante. Já quando eu multiplico qualquer número por um inteiro negativo, ele estará no quadrante oposto em relação à origem. Então, sempre que eu multiplicar por um negativo, vai para o quadrante oposto. Ou seja, o quadrante 1 resulta no quadrante 3 e vice-versa. E o quadrante 2 resulta no quadrante 4. E por analogia, o quadrante 4 resulta no 2, certo? Assim, quando multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no quadrante 1 por um inteiro positivo, obtemos uma ampliação desse polígono no mesmo quadrante, desde que esse seja maior do que 1. Foi o que aconteceu com a casinha, né? Quando nós multiplicamos aqui, ó, pelo número 2, o que houve? Houve uma ampliação e ficou no mesmo quadrante. Já quando a gente multiplicou por menos 3, o que aconteceu? Aconteceu que ampliou a figura, porém no quadrante oposto e invertido, tá? Então, aqui, ó, quando multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no quadrante 1 pelo número negativo, além de ampliarmos esse polígono, ele encontra-se invertido no quadrante oposto da origem do plano cartesiano. Foi o que aconteceu com a casinha. Quando multiplicamos ela por 3, ela foi para o quadrante 3, quer dizer, do 2 para o quadrante 4 e invertida, certo?
Então, aqui, ó, tá mostrando uma estrela. Eu tinha a estrela original, quando eu multipliquei ela por um número positivo, o que que aconteceu? Ela ficou uma estrela ampliada no mesmo quadrante. Já quando eu multipliquei por um número negativo, ela veio para o quadrante oposto e de forma invertida. Observe que ela está invertida, ó. A original estava aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Ó, original, esse lado, ó, permaneceu desse lado. Agora, quando ela foi para o quarto quadrante, ó, observe que a linha reta da minha figura, ó, ficou do lado direito. Ficou invertida a estrela, certo? Ela está invertida essa estrela aqui, tá? Observe que ela não está na mesma posição das outras, ok? Agora, no Demonstre os Seus Conhecimentos, presta atenção no que vocês vão fazer aí de tarefinha. Vamos lá, ó, presta atenção aqui agora. A partir da figura apresentada no plano cartesiano, obtenha. Então, vocês têm essa figura aqui, ó, presta atenção. Vocês têm o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tem uma questão dessa lá na prova. Vocês têm que achar as coordenadas. Ó, o ponto A. O ponto A é 2 negativo do x, reta y, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o 2 negativo do x com 1 negativo do y. Vou por aqui, ó, 2 negativo com 1 negativo do y. Vou lá e marcar o ponto B. O ponto B é quem? 2 negativo do x com 2 negativo do y. Então, vou lá, o ponto B, menos 2 e menos 2. O ponto C, menos 1 do x com menos 2 do y. Menos 1 do x com menos 2 do y. Sempre eu olho primeiro e coloco a coordenada do x depois do y, hein, pessoal? Lembre-se disso. E o ponto D, menos 1 com menos 1. Certo? Achei as coordenadas inicial. O que está pedindo o exercício aqui, ó? Na letra A, ele quer uma ampliação dos lados em 3 vezes. Se ele quer uma ampliação em 3 vezes, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3 positivo. Então, vamos lá. Quando eu multiplico, ó, 3 positivo vezes 2, vai me dar um número 6 negativo. Quando eu multiplico 3 vezes 1 negativo, vai me gerar 3 negativo, certo? Agora, eu vou para a letra B, multiplicar por 3. 3 vezes 2 negativo dá quanto? Quem sabe me dizer? Vai dar 6 negativo. 6 negativo. E 3 vezes 2 negativo vai dar 6 negativo também. Ó, tô achando o A1, o B1, aqui o C1 e o D1, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Quando eu multiplico por 3, 3 vezes menos 1 vai me dar 3 negativo. E 3 vezes 2 negativo vai dar 6 negativo, certo? Agora eu vou multiplicar o último, a letra D. 3 vezes 1 negativo vai dar 3 negativo. 3 negativo. E 3 vezes 1 negativo, 3 3 negativo. negativo. Ó, achei as coordenadas. Vou vir aqui no plano e vou marcar, ó, o menos 6 do x com menos 3. Ó, menos 6 do x com menos 3. Marquei aqui o meu A1. Meu A1. Agora eu vou marcar o B1. Menos 6 com menos 6. Ó, menos 6 está aqui, com menos 6 aqui embaixo. Marquei. Esse vai ser o meu B1. Agora, eu vou marcar o C1, que é o menos 3 com o menos 6. Aqui embaixo, ó, menos 3 com menos 6. Aqui é o meu C1. E vou marcar o D1, que é o menos 3 com menos 3. Marquei o D1. Agora, eu vou unir esses pontos. Por que que eu vou unir esses pontos? Para formar o polígono que está pedindo aí no exercício. O A eu vou ligar com o B com o C. Só vai ficar torto porque eu estou fazendo com o mouse, tá? Então, aqui eu achei a figura, que é exatamente essa rosinha que está aqui do lado. Só que ele está falando assim, ó, responda, o perímetro da figura aumentou ou diminuiu? Em quantas vezes? Quem sabe me dizer? O que que é Ele perímetro? aumentou 3 vezes, né, Sandra?
Isso, ele aumentou em 3 vezes. Eu tinha 1, 1, 1, 1. Eu tinha 4 de perímetro. Agora eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai dar 12. Ou seja, de 4 foi para 12. Então, aumentou em 3 vezes, né? Porque a gente multiplicou por 3. Então, vamos lá. O perímetro aumentou 3 vezes. O que era de 4 passou a ser 12, certo? Agora, a área da figura aumentou ou diminuiu? Em quantas vezes? A área. Ela era 1, foi para 9. Aumentou em quantas vezes? 9? 9 vezes. Porque a área eu só tinha um quadradinho, agora eu tenho 9. Então, a área foi de 1 para 9 aqui, certo? Agora vai ficar a B para vocês fazerem aí de tarefinha. Agora ele quer uma ampliação invertida em 2 vezes. Se ele quer uma inversão, eu vou ter que multiplicar por quanto aqui? Quem sabe me dizer? 2 negativo, né, Sir? Isso, 2 negativo, porque eu quero uma inversão, certo? Então, eu vou pegar o 2 negativo e vou multiplicar por quem agora? Ó, por estas coordenadas do meu quadrado original, certo? Então, eu vou pegar lá. Como é que vai ficar o meu A2? Vou pegar, ó, o A2 e vou multiplicar aqui. Não é por menos 2? Menos 2 vezes menos 2 dá quanto? 4 positivo. Sim. Agora, 2 negativo vezes 1 negativo vai dar 2 positivo. Ó, Positivo. achei o A2. Vou lá e acho o B2. O B2, como que vai ficar o B2? 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 4 positivo. E 4 Vai ficar vezes 2 4 negativo. positivo. Isso. Aí vocês vão lá e vão marcar exatamente, vão achar as coordenadas e marcar exatamente essa figura que ficou aqui, ó. Vai lá, ó, 4 com 2, 2 com 2. Opa, 2 com 2 não, perdão. 4 com 2, depois 4 com 4, né? Marco aqui em cima. E aí, vou lá, acho a figura C. A figura C vai ficar quanto? Estou multiplicando por menos 2, vai ficar 2 positivo com 4 positivo. Então, vamos lá, 2 com 4. Vem aqui em cima, marcou. E depois, aqui embaixo, a D vai ficar 2 e 2, certo? O D2 vai ficar 2 e 2. Venho aqui, marco 2 e 2. Aí, é só eu fazer a ligação deles. E aí, eu vou achar essa figurinha aqui do lado. O B2, o A2, o D2 e o C2 aqui, certo? E aí, vocês vão responder o que aconteceu com essa figura. Bom, aqui, o que aconteceu? O perímetro da figura aumentou ou diminuiu aqui, nesse caso aqui? Olhando com a original, tá? Nós temos Aumentou. Aumentou em quantas vezes? Aumentou em 2. Isso, aumentou em 2 vezes, por quê? Porque eu multipliquei por 2. Então, ele aumentou em 2 vezes, ó. O perímetro passou de 1 para... 2. Não, o perímetro aqui era 4. É sim, 2, 4, 6, 8. Passou de 4 para 8, porque dobrou o tamanho, ó. De 4, ele passou para 8. E o que aconteceu com a área? A área era 1. Ela aumentou para 4. Então, aumentou 4 vezes a área, né? Então, aumentou 4 vezes a área, passou de 1 para 4, certo? Dúvida nesse aqui? Dúvida nesse exercício? Todo mundo está entendendo quando tem que multiplicar? Então, agora vamos lá. Esse aqui é um pouquinho diferente a letra A2, hein, pessoal? A figura a seguir era uma ampliação invertida. Se ela é uma ampliação, ela foi multiplicada por quanto essa figura? Ela é uma ampliação invertida em 4 vezes da original.
Então foi. Você tem Ela que foi dividir por 4 para ver Negativo, quanto né, que é a Cê? original. Não, foi. Tá, Giovanni, por que que tem que dividir por 4? O que que aconteceu para ela chegar nessa invertida aqui? Eles fizeram 4 vezes maior do que a original. Então, pra gente descobrir, a gente tem Então, que dividir. peraí. Então, ela pegou a coordenada original e multiplicou por quanto? Isso que eu quero saber. Multiplicou por 2. 4 Negativo. negativo, Tá falando porque que gerou tá uma inverso, figura né, Cê? invertida. A invertida. Se ela é uma Entendi. ampliação invertida, ela foi multiplicada por menos 4 para obter uma inversão, certo? Lembra que eu entendi. falei que ela só dá uma figura invertida quando multiplicado por um número negativo? Aham. Agora, se ela foi uma ampliação multiplicada por um número negativo, eu tenho que fazer o oposto. Se eu multipliquei, agora eu vou ter que fazer o quê? Dividir. Dividir. Então, eu vou ter que achar as coordenadas. Primeira coisa, eu vou achar lá a coordenada A. Quanto que é a minha coordenada A? Ela é 12 negativo com 16 positivo, certo? Primeiro eu olho o eixo X, depois eu olho o eixo Y, ok? Então, eu vou ter que dividir isso aqui agora, ó, por 4 negativo. Eu vou fazer o inverso. Então, vai ficar 12 negativo dividido por 4 negativo, vai me gerar um número. E aí? 12 3. dividido por 4 dá 3. Menos com menos na divisão dá mais também. Então, o A1 agora vai ser 3. E agora, 16 positivo dividido com o 4 negativo vai me dar... Vai dar 4 negativo. 4 negativo. Então, eu vou lá na figura e vou marcar lá, ó. O 3 do X com o 4 negativo. O 3 do X com o 4 negativo. Vou marcar aqui, ó. Aqui vai ser meu ponto A1. Vou pegar a coordenada B. Agora, quanto que vale o B? Menos B vale 20 por 8. menos 20 e 8. Vou pegar esses números aqui e dividir por 4. Então, vai ficar como? Quando eu divido por 4? 20 dividido por 4 dá 5 positivo, que é menos com menos. E 2 negativo, não? 2 negativo, por quê? Porque 8 positivo dividido por 4 negativo, mais com menos dá menos, certo? Vou marcar lá o ponto, ó. 5 com menos 2. E venho aqui e marco ponto B2. Ou será... tá certo. Aí eu vou lá, acho o ponto C, lembrando que é uma figura invertida, ok? Então, agora vocês vão achar o ponto C e o ponto D e fazer a figurinha aí, certo? Vou deixar para vocês terminarem aí. Já comecei, agora fica com vocês para terminar. Acha as coordenadas, divide e marca o ponto. No terceiro, pessoal, aqui foi dados já os vértices do triângulo. Então, vocês vão achar 2 triângulos, o triângulo ABC e vão achar o triângulo DEF, certo? Já tem os vértices aí, ó. Vocês vão usar esses vértices e esses vértices. E vai... Oi? Volta um pouco na primeira. Voltar na primeira? Então, olha, tá diferente. Não. A que a gente tava fazendo, que você mandou fazer a C e a D. Olha, ela tá diferente, porque a B também deu esse mesmo espaço. Mas olha a C. Ali, ó. Aqui? É. 12 com 0? Sim, dá. Vai dar 3 e 0. Vai dar 3 e 0, vai dar aqui. Vai colocar na frente daí, do ó. 3. 3 e 0. Aí vai vir aqui o C2, quando eu divido. 12 dividido por 4 dá 3 e 0 dividido por 4 dá 0. Então, vai ser aqui. E depois o ponto D vai ser 4 dividido por 4, que vai dar 1. E 8 dividido por 4, que vai dar 2 negativo. Então, vai ficar 1 e 2 negativo, que vai vir aqui. Que é o ponto D. Tá bom, então. Era isso a dúvida? Lembre-se que ela vai estar invertida da primeira, porque essa é uma inversão da original, hein? Certo? Aí é só ligar os pontos, vai ficar exatamente igual a figurinha aqui do lado, ó.
Bom, então aqui vocês vão pegar essas coordenadas e vão ampliar ela 2 vezes. Então, vai pegar essas coordenadas e multiplicar por 2 e vai achar os pontos aqui no plano cartesiano de vocês. Então, peguem as coordenadas e ampliem 2 vezes. Tanto o triângulo A quanto o triângulo D, certo? Certo. Na 4, vocês vão construir no plano cartesiano aí, o pentágono com estes vértices que foi dado aí. E depois, do original, vocês vão multiplicar esses vértices. É igual a 1 lá que a gente fez com a casinha. Vocês vão pegar e multiplicar por menos 1, que vai dar a forma invertida, né? Porque vai estar multiplicando por menos 1 essas coordenadas que foi dada aqui do pentágono. Vai multiplicar por menos 1, vai gerar lá a figura invertida. E na letra C, vocês vão multiplicar por 3 esses pontos da original por 3 e vai formar uma ampliação 3 vezes maior no mesmo plano cartesiano, certo? Vai ficar exatamente assim, ó. Vai ficar a original, a invertida e a ampliada embaixo, certo? Quando vocês marcarem os pontos aí. Então, esse vai ficar de tarefinha, com a tarefa 27 aí para vocês. Eu vou mandar depois lá na Agenda Edu a correção da tarefa 26 e 27 para vocês verem se vocês acertaram. E também vou mandar o Demonstre os Seus Conhecimentos para ver se vocês acertaram aí o ponto de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chame lá na Agenda Edu, certo? Mas é isso. E façam a atividade 7 com atenção. Tá super fácil, tenho certeza que todo mundo vai tirar 10 na prova. Tá? E não esqueça, quem ainda não fez alguma atividade semana 5 e 6, tem que fazer, porque eu vou fechar as médias de vocês domingo da semana 7 já, tá? Então, eu quero que vocês entram lá, verifiquem se vocês enviaram a semana 5, 6 e 7, que eu vou fazer a média domingo. E aí eu coloco segunda-feira ou domingo à noite lá no Galileu, já para vocês verem a média das últimas 3 semanas, certo? E quem não fez, corre fazer lá, tá bom? Professor, Dúvida, pessoal? eu tenho uma dúvida na questão 3. Fala. E tipo assim, tá escrito, ó, o triângulo ABC com os vértices. Daí o A, menos 6. Só que, tipo assim, no eixo X não tem menos 6. Daí onde eu vou. Daí, tipo assim, eu coloco onde? Lê, ó. Os triângulos ABC com os vértices menos 6 e menos 7. Eles foram ampliados em simetria oposta à origem em 2 vezes. Se ele foi oposta, você vai multiplicar por menos 2 aqui, certo? Uhum. Quando você multiplica por menos 2, ele vai se transformar em positivo. 2 negativo vezes 6 negativo vai dar 12 positivo. Então, você vai usar o 12 positivo e não 6. Tá? Quando ele faz simetria oposta, é menos 2, porque ele fez a inversão. Tá? Uhum. Então, é isso. Multiplica aqui por menos 2. Os dois. Vai dar exatamente esse que está na figurinha ao lado aqui, ó. Tá bom? Dúvida? Então, até a nossa próxima aula. Bom final de semana para vocês. Façam a prova com atenção. E qualquer dúvida é só me chamar lá na Agenda Edu, tá bom? Tchau, senhor. De vocês. Eita, nós. Tá Tchau, tudo senhora. travando aqui hoje. Tchau, gente. Tchau. Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, tá? Até. Tchau, tchau.